Boa tarde. Boa tarde. Iniciar realmente parabenizando vocês pelo Dia das Mulheres, que na verdade a gente tira um dia para comemorar. Ótimo, a gente adora essas homenagens, mas obviamente nosso dia é todo dia. Porque se a gente deixa para olhar para si mesma só hoje, aí a gente passa o resto do quê, né? Frustrada, estressada, zangada. Não é que isso não possa acontecer, tá bom? Mas que a gente realmente, assim, tire hoje. O fato da gente tirar hoje é pra gente ir trabalhando o restante do ano sobre nós mesmos. Porque nós somos os maiores responsáveis pela nossa vida. Então eu, Elizabeth, tenho a capacidade de deixar a minha vida mais leve ou de deixar a minha vida mais pesada. Mesmo com a mesma situação. Eu posso olhar, inclusive, né, eu fui dar uma palestra ali e falei assim, eu posso olhar para a mesma situação e tornar ela mais leve, ou posso olhar para a mesma situação e tornar ela mais pesada. Vou dar um exemplo lá de casa. Eu tenho 3 filhos e um ainda é pequeno, aqueles que sobem, bagunça. E às vezes a gente se estressa, né? Acabou de arrumar, o menino vai lá e derruba tudo. Não sei o de vocês, mas o meu é assim. E aí eu posso olhar para a criança e dizer, meu Deus, esse menino não se aquieta. A peste, acabei de arrumar isso aqui. Todo meu sossego. Esse menino me dá sossego, né? Deixei a vida o quê? Mais pesada. E eu posso olhar e dizer, vou ter que arrumar de novo, mas o meu filho tem saúde. Quantas mãezinhas que estão lá com o filho, uma cadeira de roda, queria que o filho estivesse fazendo isso nesse exato momento. Então, nesse momento em que eu fiz isso, eu deixei a vida o quê? Mais leve. Então, a gente não tem esse poder? A gente só esquece que tem. Porque o dia a dia é cansativo, estressante às vezes, né? Mas a gente tem. E aí hoje eu queria trazer um olhar do poder feminino dentro da nossa natureza. Por que a natureza, Elizabeth? Porque a natureza ela foi criada por Deus, assim como nós. E dentro da natureza existe uma perfeição de funcionamento. Dentro dos planetas que existem na nossa galáxia, existe um funcionamento perfeito. E aí, nós, mulheres, estamos inseridos nessa natureza perfeita. Eu vou dar sempre o exemplo da natureza e de como nós se encaixamos nela. E aí, bora lá. A natureza, ela é sábia por si mesma. Se a gente para e fica olhando, tudo no funcionamento dela é com uma sabedoria que a gente nem precisa ir lá interferir. Certo? A natureza é bela, ela é farta, né? Uma árvore, ela normalmente, parece que a banana é assim, mas uma árvore, ela dá muitos frutos. E ela não dá muitos frutos uma vez, ela dá muitos frutos várias vezes, porque a abundância, ela sabe doar, assim como nós, mulheres. A natureza, ela tem o quê? Ela tem uma variedade de flores, cores, belezas e cheiros. Assim como nós, mulheres. Vou dar pausa. Não sei porque eu não vou dar pausa. Você dá aqui? Tá, né? Não precisa não. Precisa sim. Tá parecendo a Vandinha, não tá? No meio de batom rosto, tá parecendo a Vandinha? Difícil ser artista, né, gente? Então, a gente tira um tempinho para homenagear vocês, porque a gente sabe do nosso trabalho no dia a dia, o quanto ele é puxado. E eu sei que nós mulheres carregamos um peso a mais. Só tem um pé aqui, né? Então eu não vou nem pedir desculpa, né? Eu ia dizer, me desculpe aos homens. Mas é verdade, porque a pressão sobre nós, que temos 1001 funções, ela é maior do que a do homem, não é? Porque, e eu digo assim, Deus na sua sabedoria, Ele deu o peso que a gente suportava aguentar. Porque nós somos seres sábios para ensinar com sabedoria nossos
filhos. Nem sempre eu sei, eu sou mãe, nem sempre. Mas nós carregamos essa potência, entende? Quando eu quis trazer a ideia de comparar nós mulheres com a natureza, é porque eu queria mostrar o quão bonita nós somos, o quão perfeita. Porque assim como Deus fez a natureza tão bela e cheia de singularidades, coisinhas diferentes, Ele também nos fez. Lembra que eu estava dando o exemplo das flores? A gente tem dentro da natureza muitas flores de diferentes maneiras, de diferentes cheiros, cada um com as suas belezas. E olha se nós, mulheres, não somos assim. Se nós não temos assim, as nossas diferenças é que nos faz bela. Porque eu sei que cada um aqui de vocês tem características únicas, como existem nas flores. Tem personalidade única, tem uma maneira única de se comunicar com o esposo, com o filho, de cozinhar, de se vestir. Até o nosso cheirinho é único, a gente não sente mais, mas as pessoas que estão ao nosso redor sentem. Ele é único, assim como as flores. Mas trazendo a sabedoria das flores para a nossa vida, você vê que elas são belas, você vê que elas são únicas, mas elas não se comparam umas com as outras. Elas não ficam dizendo, olha como aquela flor é linda, é colorida e eu só sou uma cor. Olha como aquela flor, ela chama mais atenção e eu não. E nós mulheres, às vezes, se comparamos demais umas com as outras. E aí nessa comparação, a gente sempre sai frustrada. Por quê? Porque a gente vê pessoas que a gente admira e às vezes essa admiração nos traz frustração. Porque parece que a pessoa sabe mais, que a pessoa é mais bonita, que a pessoa é mais feliz, que a pessoa é mais inteligente. Entende? A gente nunca se compara para se sentir bem. A gente se compara e normalmente a gente sai se sentindo mal. Por isso que a comparação, ela não deve ser feita. Você faz a comparação, sabe com quem? Você mesmo. Ah, eu há 5 anos atrás, eu não fazia o nome do projeto, pai, esqueci. O nome aqui do projeto. O Luz do Saber. Eu não fazia o Luz do Saber. E aí, nesse período agora que eu estou fazendo, eu já sei fazer, um exemplo, o meu nome. Eu já sei ler algumas palavras. Com quem é que você está se comparando? Com você mesmo. Você vê a sua própria evolução. Ah, eu não. Quando há 2 anos atrás, eu me comportava assim. Agora eu já faço assim, já tenho mais calma, já sou mais paciente. A comparação de melhora sempre deve ser consigo mesmo. Porque se a gente se compara com o outro, a gente sempre vai se sair frustrado. Porque vocês vão de concordar comigo, vão de concordar. Sempre vai ter alguém mais magro, mais feliz, com mais dinheiro, com relacionamento. Às vezes até nem é melhor, mas parece melhor. Os filhos mais educados, a gente quer mãe, né? Filho de fulano, tão educado. Eu chego nos cantos e eu faço isso aqui, tá? Que eu tô falando. E eu vejo as crianças aqui sentadas. Eu sempre olho e digo, por que é que meus filhos não são assim, Jesus? Podia ter saído do mundo. Saiu, mas nenhum. Então a gente faz o quê? Fica comparando. E isso frustra. Meus filhos são únicos. Vieram de uma criação de uma pessoa única. E aí, valorizar as nossas potencialidades, porque assim, ó, todos nós vamos ter pontos fortes e vamos ter pontos fracos. Não é verdade? Eu posso parecer uma pessoa maravilhosa. Talvez esse seja meu ponto forte, me comunicar bem. Mas eu também tenho coisas em mim para ser trabalhada. A mãezinha aqui às vezes se estressa. A esposa também às vezes se estressa. Entende? Porque a gente é humano. Enquanto a gente enquanto humano, a gente sempre vai ter altos e baixos, vai ter qualidades e vai ter defeitos. Mas se compreender e se aceitar, faz a vida se tornar melhor e mais leve. E compreender e se aceitar, gente, não é não fazer nada mais por si. Ai, ela mandou me aceitar, eu já sei, estou estressada mesmo, não venha não.
nem fale. O se aceitar é você compreender, faz parte da sua característica. Um exemplo, ser um pouquinho mais estressada. Mas não é ficar parado. Ah, sou estressada, sou assim mesmo, né? O pessoal diz a síndrome de Gabriela, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Mas não, o se aceitar não está relacionado a isso. É você aceitar que você tem um ponto fraco, mas que você pode melhorar. Sempre. Sempre a gente pode melhorar. Até o último suspiro, a ideia é, eu posso melhorar enquanto ser humano, mas eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Porque eu sou única. Pode ter certeza. Você é única. Porque ninguém no mundo ri como você ri. Senta como você senta. Se você parar para prestar atenção, ninguém nem anda igual a todo mundo. Cada pessoa, eu acho incrível, anda de uma maneira. E aí vocês, né, que a gente exerce o papel de mãe, de irmã, de companheira, também tem qualidades únicas. Valorizem isso, valorizem conquistas que vocês tiveram na vida de vocês com respeito. Porque imagina aqui, uma vida que vocês viveram e que vocês passaram por tantas coisas que só vocês sabem que vocês passaram. Não é verdade? Só vocês, lá, na vida de vocês, sabem o quanto de desafio vocês tiveram que passar. Qual foi o momento que você tirou e disse, cara, você é muito maravilhosa. Olha o que você já passou. Tá aqui de pé. Tá aqui ainda lutando para que a vida seja legal, para que a vida seja divertida. Eu estou aqui, mesmo depois de tudo que eu passei, amando, cuidando, querendo dar o melhor para as pessoas. Em que momento que vocês têm esse olhar para dentro de si? Normalmente a gente olha e diz, meu Deus, eu não mereço isso. Eu não sou boa o suficiente. A vida parece que não é legal para mim. Mas às vezes, gente, não é a vida que não é legal para vocês. É vocês que não são legais com vocês mesmos. Entende? Começa a mudar a postura. Lembra que eu disse que a gente pode deixar a vida mais leve? Isso não é só com as pessoas lá fora, não. É com vocês também. Menina, às vezes, por exemplo, eu tenho um ataque de raiva que o menino me desobedece lá em casa. E aí, eu não gosto de sair do meu controle. Tipo, de gritar com as crianças, né? Mas às vezes eu faço. E aí, o que a mamãe faz? Nossa, ela é tão grosseira com os meninos, não deveria ser. Mas aí, a minha postura não é de ficar se culpando, não é isso. Sabe por quê? Porque quando a gente se culpa, a gente não transforma a realidade. Lembra que eu disse fardo mais pesado? Estou me culpando. E não mudei a situação. Aí penso que se eu tiver um comportamento diferente, ó, não gostei dessa situação, de eu ter me saído do meu controle, fui grosseira com meus filhos, eu vou agora lá e vou pedir desculpa. Ó, não gostei disso que você fez, mas a mamãe poderia ter falado de outra maneira. Tomei a vida mais leve. E fui mais leve comigo. Porque o fato de eu ter errado não me tornou, não me fez eu me sentir incapaz. Não fez eu ficar me culpando. Porque é uma coisa que nós fazemos muito. Nós mulheres fazemos muito. A gente é o menino mal educado, né? Meu Deus, não sou criar meu filho, não. Oh, meu Deus do céu, foi que eu fiz de errado. A gente se culpa o tempo inteiro. Mas eu tenho certeza, sem nem perguntar a vocês, que cada um, se todo mundo for mãe aqui, deu o melhor de si na criação dos seus filhos. O melhor de si é uma mãe com defeitos. A gente é um ser humano com defeitos. Entendem? Por que a gente tem que tirar essa culpa das costas? Porque a gente se culpa demais. Principalmente quando a gente vê o reflexo dos filhos da gente. Que também tem personalidades próprias, não tem? Então a gente pode dar a melhor educação do mundo. Eles ainda têm uma personalidade que são deles. Por isso não adianta ficar se culpando. O que adianta? O que eu posso fazer para me tornar uma mãe melhor? Uma esposa melhor? Entender que nesse processo de querer ser melhor, nós vamos errar. Tá? E entender que a gente vai errar não é entender que a gente tem que permanecer no erro. É só compreender. Eu sou humana, eu vou errar. E nesse processo eu também posso acertar. Tá bom? Porque
A minha ideia sempre de trazer para vocês é trazer coisas que façam você compreender a importância de vocês mesmos para o mundo. E isso a gente esquece demais. O quão importante a gente é para o planeta inteiro. Porque vocês estão aqui, mas vocês desempenham um papel quando saem daqui. Então bora lá. Só em vocês estarem aqui, vocês estão proporcionando a oportunidade de eu me tornar uma palestrante. Hein? Porque eu estou palestrante, porque tem vocês aqui me ouvindo. Não é fácil? Vocês estão dando a oportunidade à minha mãe de ser professora. Está vendo como vocês são importantes para o mundo? E aí vocês saem daqui e vão para onde? Para casa, às vezes para uma mercearia. O fato de vocês comprarem naquela mercearia proporciona o dono da mercearia de vender, sustentar os filhos, pagar o funcionário. Vocês são mães, ajudam outras pessoas a viverem neste planeta. Então, assim, lembrem sempre o quão importante vocês são para essa terra. Mesmo que vocês não se achem, porque simplesmente às vezes é uma dona de casa. Dona de casa é um ser que se despreza demais, não é? Principalmente, eu digo assim, se despreza a sociedade também ajuda. Como se não tivesse valor. Mas o valor de vocês não tem que estar agregado a dinheiro. O valor de vocês tem que ser agregado a quem vocês são. A vocês compreenderem. É se enxergarem. Se enxergarem quem são. Aí vocês entendem o valor. Assim, mas é se enxergar com os olhos do Criador. Porque imagina que quem criou a natureza na sua perfeição, criou a gente também na nossa perfeição. Por isso que eu quis dar o exemplo das flores. Por isso que eu quis dar o exemplo das árvores. E agora eu vou trazer outros ensinamentos que a natureza pode trazer para a nossa vida feminina. A natureza, ela é feita de ciclos, feita de fases. Então, é bem notável que a gente compreende. Aqui no Ceará nem tanto, né? Mas o normal tem uma época em que o sol está potente. E aí ele ajuda as plantas a se desenvolverem com os nutrientes que precisam, certo? Existe um ciclo que é a chuva que está presente. Porque aí a terra absorve a chuva e vai dar continuidade à semente, às plantações. Existe uma época em que as flores estão abundantes, estão em todas as árvores. E existe uma época que todas essas flores caem e as plantas ficam sem nada. Por quê? A vida é feita de ciclos. Haverá momentos na vida de vocês que vão ser flores, que vai estar tudo uma maravilha. Mas haverá momentos necessários que não vai ter essas flores e vai ser tempestade. Haverá momentos de sol e alegria, mas haverá momentos em que nada parece estar bem. Essa é a sabedoria da natureza que também acontece com a nossa vida, que às vezes a gente não vê. Nem todo dia vai ser um dia alegre. Nem todo dia nós vamos estar bem-humorados. Não faz parte de quem nós somos. E não faz parte da vida, esse ciclo. A própria... Atrapalhando a palestra, meus pais. Tem vergonha esse povo. Castigo. Como é o nome? Cantinho da disciplina, viu? Deixa a cadeirinha aí. Então a nossa vida, ela é feita de ciclos. A gente compreender isso é a gente ficar em paz com a gente mesmo, de compreender que alguns dias vão ser bons, alguns dias não vão ser tão bons, e faz parte da vida. Faz parte desse ciclo perfeito da natureza que a gente pode trazer para a nossa vida, porque faz parte. Entende? A gente se vê muito separado da natureza, mas nós não somos seres separados da natureza. Por isso que eu estou fazendo essa ligação. Porque quem criou lá, a natureza, criou a gente aqui. Entendem? E aí deixa eu dizer. Outra coisa interessante que a gente pode aprender
com os ensinamentos, a sabedoria da natureza. Tudo na natureza tem um tempo correto. Não tem um tempo correto? Você planta a semente e você sabe que a semente ela não vai brotar no mesmo dia, não é? Vocês têm plantinha em casa? Não é? Não tem tempo para ela crescer, para ela florescer. Às vezes nem dá certo, né? Porque não tem sol, não tem chuva. Nossa vida também é do mesmo jeito. A gente tem um tempo para plantar e há um tempo certo para a colheita. E aí vocês que estão estudando, sabem disso. Lembra quando começaram? E era a plantação, iniciozinho, começo, aí vai repetindo. O que é a colheita? São os aprendizados que vocês estão tendo. Leva um tempo. A sementinha, não é a gente coloca hoje e amanhã criou uma árvore, não. Mas a gente faz isso com a nossa vida, não faz? Ai, não tá dando certo. Eu não tô aprendendo. Esse negócio não tá funcionando. O regime não tá funcionando. O menino não tá sendo educado. A escola não tá servindo. Por quê? A gente planta hoje, daqui a 3 dias tá agoniado porque quer que a florzinha já esteja lá brilhando. Mas tudo leva um tempinho. E esse tempinho é um tempo da sementinha se rasgar, criar uma raiz. Quando ela sai, ela nem sai grandona, ela sai pequenininha, né? Um caulezinho assim. Depois é que ela vai crescendo. E leva um tempinho para dar fruto. Mas quando dá fruto, dá em abundância, não dá? Safras e safras. E isso a gente pode levar para a vida. Porque tudo que a gente vai fazer, muitas vezes a gente se frustra só porque a gente não tem paciência de esperar. A gente quer, pra logo e ligeiro. Mas essa sabedoria é a sabedoria de Deus. Tudo, há um tempo certo para tudo. Inclusive na Bíblia tem. Há um tempo de chorar, há um tempo de ficar alegre. Não tem assim? Pois é. Porque na nossa vida também é assim. Tá certo? E aí, quando vocês tiverem nesses momentos em que, porque a gente passa por esses momentos de dificuldade que a gente acha que as coisas não estão dando certo. É o momento de vocês lembrarem, poxa, vida é feita de ciclos. Hoje, vamos supor, é o outono. É a época do ano aqui da minha vida que as flores caíram. Tá só a árvore e os galhos secos. Mas, como tudo é ciclo, isso aqui também vai passar. Isso vai passar. E o que eu estou fazendo para o bem, eu vou colher. Fato. Vai levar um tempo, às vezes leva um tempo. Às vezes leva um tempo maior, às vezes leva um tempo menor. Mas leva um tempo. E não é o nosso tempo. É o tempo dele, do divino. Porque ele que entende qual é o momento certo da gente receber as coisas. Você está preparado? Vai receber. Não, você ainda não está preparado. Espere mais um pouco e amadureça. Tá bom? Então, eu queria dizer que hoje é um dia muito legal para vocês olharem para si mesmo e começar a pontuar, sabe? Em vocês os pontos fortes, a reviverem aquelas coisas que vocês ultrapassaram na vida, que vocês, apesar das dificuldades, levantou a cabeça e foi, enxugou as lágrimas e foi, entende? Sabe, apesar do cansaço, eu sei como é assim, a vida de mulher, às vezes a gente está doente, a gente se levanta e vai fazer as coisas, se levanta e vai cuidar do menino, entende a força que a gente tem para fazer as coisas? Não é uma coisa, é uma coisa fora do normal, se a gente for olhar para os homens. O marido de vocês é assim, dor de cabeça, está morrendo, teve uma fé, vai morrer, fica lá, ai meu Deus, vou morrer. Eu disse assim, a gente não Uma faz dona de isso. casa nem adoecer não pode. Nem pode se dar o luxo de ficar doente. Não pode. Se adoecer, vai fazer as coisas Do mesmo mesmo doente. jeito. E mesmo doente. Mesmo doente. Porque a gente realmente, a gente tem uma força que vai além do compreensível. Imagina que eles adoecem, o corpo está doendo, não aguento deitar. A gente diz, o corpo está doendo, mas eu tenho que ir, então eu vou. Entende? Como a gente é potente, Mas a gente é forte. como a gente é forte. E essa força a gente pode levar para qualquer lugar. Para qualquer lugar, para conquistar qualquer coisa.
Dá certo se a gente acreditar. E aí eu queria que vocês... Eu vou deixar até um exercício para vocês fazerem. Para vocês ficarem repetindo durante... Aliás, eu digo assim, ficar repetindo durante algum, repito para a vida inteira. Um mantra que eu vou deixar para vocês aprenderem a se amar um pouquinho. Porque eu vou dizer uma coisa bem assim, nós mulheres, a gente tem, é colocado assim, sutilmente na nossa cabeça, que a gente tem que cuidar de todo mundo. Mas esse cuidar de todo mundo, às vezes, faz a gente esquecer de cuidar de si mesmo. Ah, não tenho tempo, não tive tempo não, meu filho, de pentear cabelo. A gente não tem tempo de pentear o nosso cabelo. Mas pergunte o que a gente fez. Fez comida, levou o menino pra escola, trouxe não sei o que, fez almoço, fez janta, não sei o que, arrumou roupa, lavou roupa, estendeu roupa. Mas a gente não... E a gente não penteou o nosso cabelo, não teve tempo. Eu faço coisa, menino, não tive nem tempo de tomar banho hoje, né? O meu banho é por último, quando tudo tiver feito. Entendem? Vai ter dias assim. Mas o que eu quero trazer pra vocês é que coloquem o autocuidado de vocês em primeiro lugar. Porque autocuidado é se amar. E tem lugar, ambiente mais feliz do que ambiente de pessoas que se amam. Pessoas que se cuidam. Quando vocês estiverem lá na casa de vocês e vocês adquirirem um hábito de, às vezes, de cuidar de si mesmo, de se amar, de se respeitar, o ambiente de vocês vai ficar melhor. O relacionamento de vocês vai ficar melhor. A relação com os filhos de vocês vai ficar melhor. A gente acha que é o contrário, a gente tem que se anular para poder criar bem os filhos. Só que a gente se anular, a gente começa a ficar frustrada, começa a ficar estressada. Você quer botar pra E aí as relações da vida não ficam legais. Não ficam. Não ficam, porque a gente não está feliz. E quando a gente não está feliz, a gente não transforma as relações da gente feliz. Então, para a gente ter felicidade, a gente tem que tirar esse tempinho para cuidar de si. Lembra uma vez que eu vim aqui, as meninas que são alunas da Amanda, eu falei, senta e vai assistir a novela. Vocês gostam? Tira esse tempo, é prazeroso para você. Tira, pintar as unhas, adora pintar as unhas, né? Pintar as unhas do jeito dos cabelos. Passa perfume pra ficar em casa, não é quando vai sair, não. Perfume pros outros, olhar que você tá cheirosa e você pode ficar lá catingosa e tá... Perfume pra você, se arruma pra você, passa batom pra você, entende? Quer dizer que o fulano lá merece sentir seu cheirinho bom, mas você não. Se estiver sozinha, não é. A gente não costuma fazer isso, né? Eu digo porque eu faço. Eu também faço às vezes. E aí eu tenho cuidado. Opa, não, eu tô em casa, eu tô sozinha, ninguém vai ver, minha porta tá fechada, mas eu vou tomar um banho e vou ficar cheirosa. Eu mereço me sentir bem. E isso não é egoísmo. Porque nós gostamos de cuidar das pessoas. Nós gostamos de cuidar. A nossa energia feminina gosta de cuidar do ser humano. Acho que é por isso que nós somos escolhidos para ser mãe, para gerar. Com Deus. Que essa energia gosta. Mas isso deixa, muitas vezes a gente se anulando. E esse cuidado que eu queria deixar para vocês. Não se anulem. Se cuidem, se amem, se gostem, se respeitem, assim como vocês são. Porque a gente não precisa ser nada para ser especial. A gente não precisa. Eu não preciso ser, sei lá, a cientista fulano de tal que descobriu a vacina. Eu não preciso ser a famosa que tem 1 milhão de seguidores. Eu não preciso ser nada para vocês serem especial. Vocês são porque vocês existem. Porque vocês foram criadas e pensadas com muito amor. Tanto foram pensadas com muito amor que vocês são únicas. Olha, se a gente olhar o rosto de cada um vai ter um olho de um jeito, nariz de um jeito, boca de um jeito, cabelo de um jeito. Quem fez isso não fez com muito amor. Opa, tem 8 bilhões de pessoas no mundo e eu vou fazer cada uma diferente uma da outra. É porque ama. Porque a pessoa que quer ter esse trabalho, a pessoa, Deus, tá? Que eu tô falando. O ser que quer ter esse trabalho é porque ama. Porque se não amasse, de qualquer jeito, vai igual dele mesmo, que eu tô cansada dessa forma. Faz uma forma só e botar a gente tudo lá dentro, pode sair todo mundo igual.
Mas não é. Então saiam daqui assim, ó, com coraçãozinho feliz, por que vocês são. E que vocês não esperem que as outras pessoas cheguem para dizer isso. Se afirmem todo dia. O exercício que eu ia dizer. Se afirmem todo dia. Eu me amo. Eu me aceito. E eu agradeço. Porque você agradece quem você é. Você agradece o que você já passou na vida. Você se agradece a pessoa que você está se tornando todos os dias. Porque todos os dias a gente vai se tornando outras pessoas, vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo coisas novas, vai tendo experiências novas e vai se transformando em outra pessoa. E isso é legal, tá certo? Eu, Elizabeth, não sou a mesma de 5 anos atrás. Talvez irreconhecível, porque eu mudei muito ao longo dos anos. E tá tudo bem mudar, porque é isso que faz a vida ficar legal, é a gente ir aprendendo, se lapidando e criando essa versão melhor de si mesmo, sempre. A minha versão melhor. Não é a Elizabeth que quer ser igual a fulano. Não quero ser igual a fulano. Eu quero ser a Elizabeth melhor do que a Elizabeth de 1 ano atrás. Tá bom? E aí, parabéns, mulherada, pra vocês. Só a gente sabe, meu Deus do céu, que a gente aguenta, com o negócio de menino, com o negócio de casa, com o negócio de isso aí. Agora eu vou soltar os cachorros. Com o negócio de casa, com o negócio de menino, assim, marido. Quer tudo na mão. Vou ver se meu marido tá chegando aí, que ele vem me buscar. Quer tudo na mão. E a gente tá lá todo dia, né? Lutando para ter direito de sermos importantes. Mas antes da gente lutar lá fora, a gente luta aqui dentro, ó. Dentro do nosso coração. Eu sou importante. Se fulano não me trata com respeito, eu vou me tratar com respeito. Se fulano não me valoriza, eu vou me valorizar. Não espera o pessoal lá fora, não. Começa a fazer aqui, tá certo? Garota, ela quer me vender, tô dizendo.